das quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 61, tá, meus amigos? E já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o Flamengo, o mundo do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e o homão da porra tem que ficar. Fala, galera, aqui é o Matheus Oliveira do canal Inflamados. Pra mim, o Diego tem que ir embora. Ai. Saudações, galerinha do mal, aqui quem fala é Nick Marques e nenhum nem outro, muito pelo contrário e vice-versa. É isso, que todo mundo que ganha que perde, que todo mundo que perde ganha, sempre ganha, a gente acaba quem no ganhar, final. E quem perder, todo mundo perdendo. Nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. É, isso aí. Bom, meus amigos, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre Diego Ribas, nosso cara lindo, nosso cabelinho de gel. E aí, meus amigos? Fica ou sai? Ano passado tivemos uma discussão parecida, né? Com a saída sobre a saída do Guerreiro. Ficamos ali um debate se era vantajoso ele ficar, se era vantajoso ele sair. E esse ano temos esse impasse agora na nossa frente aí. Diego Ribas. Mas não é agora não, né, Gonçalo? Não é agora. É depois dos... A camisa não é camisa, é o manto sagrado. Galinho de Quintino é 10, eternizado. Com a bola nos pés, nas mãos, na quadra, no gramado. Seja na terra ou no mar, é meu maior prazer vê-lo brilhar. E vencer. Uma vez Flamengo até morrer. Marré, remador, sacanoa no viral. Chego Flamengo, me arrebata de emoção no coração. Listrado em preto na horizontal. Todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta, foi mal. Bom, meus amigos, estamos aqui no momento Fala Que Eu Te Escuto de hoje, meus amigos. Estou sozinho hoje. Sozinho porque eu quero trazer um recado para vocês, um recado rápido, antes de começarmos o programa de hoje. Lembrando a você, querido ouvinte, que você pode entrar em contato com a gente através do e-mail falaquetescuto@flamengocast.com.br e também você pode nos encontrar nas redes sociais, no Facebook, FlamengoCast, no Twitter, @FlamengoCast, no Instagram e no YouTube também. Voltaremos a fazer conteúdo lá possível, o mais breve possível, ou quem sabe ano que vem. E também você pode nos encontrar em todos os agregadores para podcast aí do mundo conhecido pela blogosfera, pelo mundo, pela internet world. E você também pode nos encontrar, além de tudo isso, no iTunes e no Spotify. Você pode ir lá também assinar o nosso feed e não perder nenhuma novidade do nosso programinha. Lembra também que você pode avaliar nosso programa para sempre estarmos em destaque. É isso aí, sem muita enrolação. Hoje vamos direto ao programa. Chega de enrolação e chama o Rodney. Em próximo bloco, tamo junto. Então, o ano de 2018, meus amigos, chegamos no final do ano e nosso novo impasse agora, como eu falei, é Diego sai. Talvez temos pelo desenrolar, né, da semana aí, possa ser que surja outra, para quem está ouvindo o podcast agora, provavelmente já está sabendo algo que a gente não saiba aqui nesse dado momento, tempo e espaço agora. Porém, Diego Ribas aí tá com ainda incertezas da permanência, apesar de ter contrato no Flamengo, né? Ainda existe a incerteza da permanência dele. O que vocês gostariam? Eu quero saber o desejo de vocês, assim como vocês, o Matheus já se pronunciou, mas o Nick, o que você acha sobre a permanência do Diego tecnicamente para o time? Você acha que o time perde ou ganha? Olha, o Diego é um jogador que a gente sabe que ele é muito mais do que só dentro de campo, né? Ele tem uma influência sobre os jogadores, como uma liderança, e isso é o que pode ser pra uns positivo e outros negativo, cara. Eu acho que esse é o grande problema, porque ninguém que duvida da qualidade do Diego, cara. Só que, enquanto a liderança dele em alguns momentos é favorável, em outras não, né, cara? É muito difícil a gente julgar, até porque o Diego, ele tem caído de produção em relação ao que vinha jogando, e também, inevitavelmente, independente do que você ache da diretoria Bandeira de Melo, é inegável que o Diego é o símbolo desse time Bandeira de Melo. O grande símbolo da gestão Bandeira de Melo, pelo menos do segundo mandato, é o Diego. É o grande jogador, é o ídolo dessa gestão, podemos dizer assim. Foi a grande contratação, né? Não, eu digo nem por questão de contratação, mas quando você pensa no Flamengo do Bandeira de Melo da segunda gestão, você pensa no Diego, né? Não, exatamente. Ele é um grande símbolo. Exatamente isso que eu tô falando, assim, ele foi um marco, né? A gente já comentou sobre isso, né, no podcast sobre a gestão Bandeira de Melo, sobre a gestão Bandeira. Você quer um exemplo? Quando a gente pensa, por exemplo, Patrícia Amorim. Cara, o grande símbolo da gestão Patrícia Amorim, na minha opinião, foi o Wagner Love.
teve 2 oportunidades ali, entendeu? Eu acho que o Diego ganhou essa gestão dessa segunda metade da Bandeira de Melo, né, cara? Eu acho que a permanência do Diego também tá ligado quem vai ganhar a eleição, né, cara? Acho que também tem isso. Uma seguinte opinião sobre o Diego. Assim, eu acho que o Diego tecnicamente é um bom jogador, beleza? Eu acho que ele tem se a gente olhar pelo futebol brasileiro atual, o Diego tem uma técnica absurda comparada a muitos jogadores. É um dos melhores, tecnicamente, no futebol atual brasileiro. Porém, o Diego, depois daquela lesão ano passado, na Libertadores, só caiu de rendimento. E se a gente destacar aqui, a gente vai destacar uma pancada de jogos que o Diego não decidiu no momento que ele teria que decidir. Então isso começou a pesar muito, e tudo em excesso prejudica. Então até a liderança dele, que é em excesso, prejudica. Uma liderança tão forte, tão em excesso, que ela acaba virando panela. Ele acaba tendo aquele grupo dele ali, e aí ele começa a tomar algumas dos bastidores, né, que prejudicam o clube. Então acho assim, o Diego, tecnicamente, se ele fosse só aquele cara bom tecnicamente, rendesse bem em campo, como estava rendendo antes da lesão dele ano passado, seria ótimo. Para mim, permaneceria assim, com certeza. Mas depois disso, ainda ter problemas como essas lideranças falsas no ele e o Hever, então acho que não vale mais a pena. Eu acho que ano que vem eu traria um outro meia para a posição do Diego e renovaria até a idade de elenco, porque eu acho que além de ser um jogador que não está mais rendendo dessa lesão, se a gente olhar assim pelos últimos clubes do Diego, ele teve veio caindo de rendimento, né? No final dessas passagens deles recentes, pelo Fenerbahçe, na própria Alemanha, ele veio caindo de rendimento nos últimos clubes dele. Então acho que o ciclo do Diego seria bom ter aqui por causa disso, entendeu? E tem um ponto também que a gente tem que lembrar, é que a saída do Paquetá já é certa. Então já teremos aí uma grande perda de rendimento nesse setor. E também na questão de o valor que tem o Diego, né, cara, assim, não estou falando só o valor financeiro, mas tecnicamente, então você vai ter uma perda de, digamos assim, saindo o Diego também, você teria uma perda de 2 jogadores muito importante para a técnica, no quesito qualidade de jogo. E você tem outra coisa também que a gente tem que acrescentar, que é o seguinte, assim como foi o programa que a gente fez do Guerreiro no passado, o Diego que a gente está fazendo aqui é questão de renovação, né? O contrato está acabando. Sim. Ou seja, a partir de janeiro ele pode assinar um pré-contrato. Então não é igual o Paquetá que está indo embora, mas pelo menos a gente vai receber o Diego ir embora e vai com Deus. Né? É questão de não receber um centavo para um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. A gente tem esse ponto também. E mesmo que a gente consiga negociar em janeiro para ele sair por algum valor, ainda vai ser um valor baixo em relação ao que ele vale. Isso é inevitável. Sim, e aí também tem aquela questão que... Aquele ponto que novamente eu levanto, né, cara? Levantei isso com o Guerreiro e falei que isso era preocupante para o Flamengo. Não só para o jogador. Porque seria mais um jogador de alto nível, que o Diego é um jogador de alto nível, indo embora do Flamengo sem ter um grande rendimento. E foi aquele ponto que eu levantei. O problema está onde? No jogador ou no time que não rende por seria mais um grande jogador sair no Flamengo de graça, sim, vamos dizer, né? Os termos, sem ter dado grande retorno. E eu não acredito que seja só o problema do jogador. A gente vê o Diego, ele oscila muito na questão técnica, né? Assim como o time, juntamente com o time, teve a questão da lesão e tudo mais. Mas a gente pode ver esse ano mesmo quantos altos e baixos o próprio Diego já teve, assim como o time já teve e assim como os técnicos que passaram o Flamengo teve. Começa bem, cai de rendimento. Barbieri começou bem, o Diego estava bem junto com o time naquela época e juntamente com o Barbieri o Diego desenvolveu. Todo mundo começou a falar, nossa, o Diego tá bem, o Diego tá e tal. E aí teve a queda junto com o time, junto com o técnico. Então vocês não acham que estão interligados essas questões aí? Cara, como eu disse, depois daquela lesão, o Diego nunca mais conseguiu ter aquela regularidade, né, que ele vinha tendo. É nítido que depois daquela lesão dele, o Diego voltou. Não sei se existe problema no departamento médico do Flamengo. A gente sabe que teve aqueles problemas ali com ronco, que saiu... um problema no departamento médico do Flamengo, que saiu um mal falando mal do outro, e depois, automaticamente desse problema, o Diego foi pro departamento, voltou horrível ano passado. O Diego totalmente diferente. Você vê que até a parte física do Diego ele caiu muito. Eu acho que não tá ligado
tá ligado? A lesão que ele teve ano passado. Então eu acho assim, que o Diego pode até ter sido uma regularidade esse ano, de 2, 3 jogos, mas não foi o Diego que a gente espera. A gente sabe que o Diego é um jogador que parte técnica ele tem sobra. A gente botar o Diego pra decidir. Ele pode ter tido uma regularidade, né, esse ano, eu não acho que não teve. Só que foi uma regularidade bem abaixo do que foi, por exemplo, em 2016, né? Podemos dizer que ele estava ali numa média 8 e 9 em 2016, que o Flamengo brigou para ser campeão, ele fazendo gol todo jogo, dando assistência todo jogo, no pique, tipo, novo Zico. Esse ano a regularidade dele é 6, às vezes 7. Sabe, não é o mesmo Diego, sabe? Não é, mas eu acho engraçado essa relação de técnico com o desempenho do time e do Diego, saca? Porque é muito... Mas sabe o que eu acho? Desculpa até te interromper, Gonzaga, já interrompendo. É que, pra muitos, a imagem do Diego desgastada como tá, eu acho que pra maioria que não quer o Diego no Flamengo, eu vejo muito como aquilo que eu falei no início, ele é o reflexo desse time, sabe? E aí você pega um time que não ganhou o Brasileiro 2016, aquele time que perdeu a Copa do Brasil 2017. Exatamente. Então, querendo ou não, independente de como for, imagina se perde, sabe? O Diego vai ser a grande liderança de um time com DNA que para muitos é um DNA perdedor. Eu discordo bastante disso, eu tenho minhas críticas a essas críticas. Mas para muitos esse time tem um DNA perdedor, é um time perdedor, e a grande imagem desse time, a grande figura é o Diego. Exatamente. Acho que é por isso que também, para essa análise, é importante trazer que a vinda de um título pode mudar esse cenário, não só pro próprio Diego, como para a torcida com o time com a torcida, e pro time no geral, pro clube, porque você tira do peso aquele ano sem título, sabe? Aquela sanhaca, chonhaca. Então isso pode dar uma mudança de perspectiva, aquela pressão do ter que ganhar, da obrigação, do brasileiro obrigação, do Libertadores obrigação, aquela coisa toda que sempre acontece após a eliminação. E cara, a gente fala, eu falei, por exemplo, do Diego, que é o grande símbolo, mas ele não é o único jogador que teve todas essas derrotas, né, cara? Você tem aí o Hever, que teve todos esses títulos. Você tem o Ilharão é outro. Então, ele não é o único, mas ele é o principal. Não tem como se dizer que o Ilharão tem um peso maior que o Diego, que o Hever, mesmo sendo capitão, que ele tem um peso maior que o Diego, não tem. Você tem o Pará teve todos esses títulos aí que o Flamengo não conquistou, sabe? Ele não é o único Diego, mas ele é o grande astro, a grande figura. É diferente de um Everton Ribeiro, por exemplo, que só teve na Sul-Americana, né? Nem na Copa do Brasil ano passado ele não estava inscrito. Nem o Paquetá, porque o Paquetá ainda era jogador de base e tudo mais. Então, esses jogadores que eu citei são aqueles que estão há muito tempo assim, e todos eles, se você comparar com os outros do elenco, tem a imagem muito menos desgastada com a torcida. Esses que eu citei, Diego, Hever, Arão, próprio Pará, são jogadores com a imagem muito mais desgastada com a torcida em função dessas derrotas. Sendo, sim. Nick, você falou sobre, meio que comparou que ele não teve uma regularidade, comparando com 2016. Irmão, se a gente olhar ano passado, 2017, antes da lesão, o Diego tava jogando muito bem, cara. Tava jogando muito bem. Inclusive no jogo que ele saiu machucado, ele decidiu fazendo um gol. Tinha acabado de entrar no Maracanã, e o Diego tinha acabado de fazer o gol. Tava chovendo pra caramba nesse dia. E o Diego tinha acabado de decidir o jogo. Então, tipo assim, você vê que até antes da própria lesão dele, em 2017, ele ainda tava no... E aí entrou já outro cara. Ele se machucou, e quem pegou a responsa? O Guerreiro. Aí a expressão sobre o Diego. Por qual motivo? Quando o Diego se machucou, quem pegou essa responsabilidade de ser o homem do time, a cara, foi o Guerreiro. Ele jogou pra caralho. Jogou pra caralho. Ficou ali uns 2, 3 meses jogando muito. E aí a pressão, quando o Diego voltou da lesão, foi maior. Porque, tipo assim, o Diego se machucou, o Guerreiro pegou a responsa. Quando o Diego voltou, ele não conseguiu dividir a responsa. Não só por isso, Matheus, sabe por quê? Porque nesse período, inclusive, que o Diego ficou machucado, o Guerreiro por um tempo pegou, mas com o tempo o time começou a cair de rendimento bastante, inclusive foi eliminado pro São Lourenço, né? E aí começou a criar em torno desse time do Flamengo um rótulo, que até escrevi sobre isso na época, um rótulo de Diego dependência. Né? Porque o Diego se machucou e tudo mais. E quando o Diego voltou, esperava-se que o time que tinha Diego dependência, que perdeu o Diego, voltaria a jogar bem com ele. E não voltou. Né? Esse é o grande ponto. Aí o Diego não voltou no mesmo nível, no mesmo pique. E aí começaram as críticas. Aí o Diego não voltou bem.
quando o time já não tava tão bem, né, cara? E tem aquele detalhe também, né? Isso vem, eu volto a repetir, é muito atrelado ao momento do time, que foi tipo assim, a decadência do time, como por esse excesso de dependência, vamos dizer assim, então, porque até o Everton Ribeiro chegou na época, não chegou bem, outros jogadores que a gente elogiava, falava bem, caiu de produção, e aí teve o surgimento do Paquetá, já no final do ano passado. E aí você pega o Diego, você pega o time em queda de rendimento e não conseguindo restaurar essa confiança, esse jogo coletivo bem. Teve o Rueda, conseguiu salvar o time até uma boa parte lá. Eu acreditava que ele poderia até fazer um bom trabalho para esse ano. Mas é muito difícil você recuperar um time inteiro do que você recuperar um jogador. Um jogador, na qualidade do Diego, você consegue recuperar ele. Não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, o problema é que o time sempre fica nessa oscilação de joga bem, joga mal. Deixa eu só te corrigir, Gonzaga, que você falou que acreditou que o Flamengo ia ver. Você disse assim, o Flamengo só tem chance de título esse ano se o Rueda ficar, senão já era 2018. Foi isso que você disse. Não, eu falei isso desse jeito? Você disse. Tá pra todo mundo assistir aí, tá todo mundo ouvindo nosso programa 16, expectativa para 2018. Palavras de Gonzaga, tá no então, programa. Registrado. Então de 3 eu já acertei 2, viu? Só falta a última aí. Não que eu queira. Mas chegamos na semifinal. Chegamos na semifinal da Copa do Brasil. Você não pode dizer que não havia chance. Não. Você foi muito trabalho. Não, mas aí vocês têm que entender o contexto que eu tô batendo. Lógico que você tá competindo, você tem chance. Eu tô falando é que a chance é concreta de chegar lá e ganhar. Não é o que a gente passou ano passado, entendeu? Eu tô falando no quesito de... Até porque durante esse período a gente teve uma melhora substancial aí. Mas aí a gente vai entrar numa discussão paralela aí, que é o seguinte: isso é. A presidência só porque eliminou o Botafogo significa que tinha chance de ganhar a Copa do Brasil. e nem, por exemplo, o Paraná só porque tá disputando o Brasil. Não, o bagulho é você ter chance, outra coisa é você disputar. E o Flamengo disputou, chegou até a semifinal. Não ter chance é outra coisa. Não ter chance é o Ceará ganhar o brasileiro, mesmo com o liquidificador fazendo um grande trabalho. Aí não tem chance. Agora você dizer que o Flamengo não tem chance se não chegar na semifinal, aí eu não sei, mas tudo bem, vamos voltar ao Diego. Bom, galera, então pra gente começar a analisar um pouco mais se vale a pena ou não o Diego no Flamengo, começar a acompanhar um pouco mais aqui, falar um pouco mais, vou começar a fazer uma retrospectiva básica de como foi o Diego com o Flamengo, desde a sua chegada, né? 2016, meio do campeonato, final do primeiro turno, o Flamengo anuncia o Diego. Diego é nosso. Show, que festa. A festa da nação rubro-negra foi comemorar a chegada. Aeroflá pro Diego. Aeroflá, mano. Todo mundo acompanhando as lives. Até a fake news de que roubaram a carteira dele no aeroporto, né? Foi maravilhoso. O povo acha que fake news foi agora esse ano de eleição, rapaz. É fake news antigo já. Achou errado. Mas tem fake news o tempo todo. E agora vou falar um pouco da chegada do Diego, né? Como a gente já falou, chegou arrebentando em 2016, né? O Diego chegou deitando e rolando, rapaz. Estive em Brasília no primeiro jogo dele contra o Grêmio, fazendo um gol lá. E depois disso, 2016 do Diego foi muito bom. Com ele no Flamengo. E foi, não tem muito o que dizer, né? Foi o cara do ano do Flamengo. Sem dúvidas. O Diego tava em uma fase... cara, que eu acho que eu nunca tinha visto o Diego naquela fase de tempo. A gente não, acho que nos clubes que ele passou, ele não tinha tido uma fase tão boa como aquele pequeno período no Flamengo. Eu acho que no Fenerbahçe ele não teve, Werder Bremen, nem nos outros clubes ele teve uma fase tão boa assim no final, assim, mais recente, nos finais dos clubes, tão boa como ele teve em 2016 no Flamengo. Então, cara, sem palavras, por isso que eu digo, e comparo, eu queria que o Diego voltasse a jogar pelo menos aquela bola. Se ele voltasse a jogar aquela bola, eu não ligaria pra panela, pra nada do que ele rola dentro do clube, se realmente rola. Se jogasse só aquele futebol, que deveria renovar sim, mas pelo retrospecto dele mais recente, fico triste e acho que não deveria renovar. Mas aí já entra outro caso que o Matheus falou aí. A gente já perdeu o Paquetá. Será que a gente pode dar o Diego embora, como o Nick falou? Vai estar com o pré-contrato? Todos os clubes do Brasil vão em cima dele, principalmente nossos grandes adversários como o Palmeiras no mercado aí, e o próprio Santos, o Cruzeiro, os clubes que estão brigando aí com a gente, iriam pegar o Diego da gente de graça. Então a gente perderia não
só como a gente daria de reforço para os times adversários. Então tem que ser analisado muito em relação a isso. O Diego chegou em 2016 jogando muita bola e foi jogador daquele ano, com certeza foi. Ó, eu vou dizer que não é informação, porque eu não tenho fonte, mas eu cheguei a ler, não é informação porque eu não sei aonde foi, não lembro agora onde foi, mas eu cheguei a ler que o Renato Gaúcho teria pedido ao Grêmio a contratação do Diego para que ele permanecesse, quer dizer, para eu ficar no Grêmio eu quero que eles tragam o Diego. O Renato teria pedido só o Grêmio. Então é mais fácil ele vir pro Flamengo, porque o Flamengo já tem o Diego. Então, não, mas aí, foi porque ele pediu ao Grêmio. Se o Grêmio quer que eu fique, traga o Diego. Eu vi isso em algum site, entendeu? Então, ó, o Grêmio é o adversário do Flamengo em todas as competições, né, cara? São um exemplo de time que poderia investir em cima, né, cara? Sim. O Palmeiras que sempre tá de olho em todo mundo. O Santos que sonha em padrinhar novamente, ter novamente a cria da casa. Talvez aí, vou dizer aí, o que nem o Matheus falou, o Cruzeiro também é um time que poderia até... o Corinthians que sempre sonha com todo mundo e nunca tem ninguém. Acho que os únicos terem que ter cacete também pra bancar, né? Porque o Diego não é um jogador barato. Então talvez o Internacional também... Acho que ficaria entre esses times mesmo, os dois times do Rio Grande do Sul. De Minas ficaria só com o Cruzeiro. E de São Paulo, Palmeiras. E Santos. Ficaria entre esses 5 times aí brigando pelo Diego, caso o Flamengo perdesse ele. Então não seria... Cara, eu não vejo... Eu não vejo o Cruzeiro, tentando o Diego, não, cara. Não porque o Cruzeiro não tem potencial pra contratar, mas porque, cara, já tem Arrascaeta, Thiago Neves, e por mais que, um a mais não faça diferença, é difícil administrar esse tipo de coisa, entendeu? E eu acho que ele não iria se livrar do Thiago Neves nem da Arrascaeta, e nem botar os 3 pra jogar, porque questão de lentidão no meio e tudo mais, então... Já tem o Robinho no meio também. Então, cara, eu não vejo o Cruzeiro se livrando de ninguém pra trazer o Diego, cara. Eu acho muito... O Palmeiras também, que o Palmeiras tem uma porrada de meio campo de qualidade. Mas o Palmeiras sempre quer mais um. No Palmeiras sempre cabe mais um. Não sei se o Palmeiras já conseguiu administrar, cara. Discordo do Cruzeiro. Até porque tem que considerar que pode ser que nesse time tem alguma perda, né? Alguém pode sair, pode ir contratado por outro clube e tal. O Arrascaeta, né, cara? O Arrascaeta não saiu agora no final da janela porque a proposta não chegou ao ideal do que o Cruzeiro queria, do Arrascaeta. Então acho que a chance do Arrascaeta sair na próxima janela é gigantesca. Aí é situação. Você acha que o Cruzeiro todo endividado vai pegar o dinheiro do Arrascaeta? Isso se não for penhorado, o dinheiro da Arrascaeta, e vai investir numa grande contratação, aí já entra a questão do Diego. Vai sair muito mais barato ele ir atrás do Diego do que outro jogador. Sim, tá, é verdade. Acho que eles iriam atrás do Diego, perdendo o Arrascaeta. E digo que o Arrascaeta tem 90% de chance de sair na próxima janela. O Cruzeiro já pagou o Mancoejo? Não. Aí fica difícil, né, Cruzeiro? Tá cheio de grana no bolso aí, tem que pagar, pô. Tá tirando, né? Não, eu acho o seguinte, se realmente o Arrascaeta sair, aí é a grande possibilidade realmente do Diego ir. Mas eu tô dizendo assim, o Cruzeiro não se livraria do Arrascaeta do Thiago Neves, tipo assim, vai embora, tá ligado? Então venderia fácil, por um valor alto obviamente venderia, entendeu? Mas eu não sabia que tinha tanta visibilidade pelo Arrascaeta, até porque, se bem que o Arrascaeta pra mim é um jogador também com o Diego, não sei se a galera concorda, mas tudo bem, se perder o Arrascaeta aí sim, tem grande possibilidade. Então vamos entrar em outro aspecto agora. Eu quero saber de vocês em questão do que o Flamengo vai precisar então pro ano que vem. Lembrando que o Paquetá já está saindo. Então nós temos Everton Ribeiro fazendo essa composição do meio de campo ali. E apesar de que ele é mais ponta, né? Então o Flamengo teoricamente precisaria pensar em outro nome já pro lugar do Paquetá. Então nós já temos o Vitinho na outra ponta ali que já está se encaixando. Talvez aí o Flamengo precise investir alto, perdendo o Diego, né? Porque já vai perder o Paquetá. Então você precisaria, ou você compraria pegando o valor dos dois, né? Assim, eu tive a perda de 2 jogadores importantes, eu compro à altura, né? Ou traria 2 novos nomes, porque se for 2 perdas... Cara, no momento que a gente está gravando esse podcast, né, o Flamengo acabou de vencer o Paraná por 4-0, não hoje, né, mas o último jogo, e o Diego foi reserva. Então se a gente pensar em quem vai jogar no lugar do Paquetá, é o próprio Diego. Agora, se ele sair, aí
contratar alguém. É exatamente esse o ponto, né? Porque até porque o Diego foi elogiado nesse jogo que a gente tá falando aqui, até o momento da gravação, foi o Paraná. O pouco tempo que ele jogou, parece jogado bem. Assim, lógico que, né? Com o tempo isso precisa ser trabalhado mais. Agora, é muito complicado se pensar em um nome para substituir os dois. E pelo preço também, né? Que o próprio Diego já não é barato em si. Exatamente. Então acho que isso vai entrar muito em questão da eleição do Flamengo no final do ano também, né, cara? Eu acho que vai ter uma parte de uma galera que quer o Diego, tem uma outra chapa que quer o Diego, tem uma que possa estar em dúvida se vai querer o Diego ou não. Então não vai depender da gente, da torcida. Infelizmente vai depender dos caras lá. Então, claramente, que mesmo o Diego, eu acho que o Diego tem que sair por problemas internos que ele tem, a minha opinião é essa, mas eu sei que se ele sair, o problema seria maior para o Flamengo. Buscar um jogador para Paquetá já vai ser difícil. Para substituir o Paquetá, o Diego seria mais difícil ainda. Mas eu acho, minha opinião do Matheus, que o Diego, se ficar no Flamengo, ele não vai ser titular o ano todo. Acho que é bem provável que ele caia de rendimento no ano que vem, até em questão de físico, questão de idade, e aí mesmo assim, 2 jogadores. O Flamengo teria que trazer o substituto Paquetá e um jogador ali para brigar por posição com o Diego, que seria um cara fazendo sobra ali pro Diego e pro meia que vai vir para a posição do Paquetá. Porque se a gente analisar, o problema do Flamengo foi não ter um meia reserva. Claro, teve problemas laterais? Teve sim. Mas em diversos momentos do ano, o Flamengo jogou na escalação que jogava com 3 meias, entre aspas, 4 meias, desculpa. E aí, quando tinha que entrar, entrava um volante. Entrava o Jean Lucas, entrava o Arão. E aí você tinha que mudar o esquema todo. Eu acho que a falta do Flamengo reserva foi maior de ter um meia do que até os próprios laterais titulares. Porque toda hora, saía o Diego, tinha que entrar o quê? O Arão ou o Jean Lucas. Saía o Everton Ribeiro ou o Paquetá, tinha que entrar o Arão, o Jean Lucas ou o Rômulo. E aí o esquema do Flamengo do meio de jogo, que foi o que aconteceu com o Paquetá, que não pôde jogar no jogo contra o Cruzeiro, entrou quem? O Jean Lucas. Mudou o esquema do Flamengo todo naquele jogo contra o Cruzeiro. Então aí você tem que pensar, mesmo o Diego permanecendo, terá que vir sim 2 meias. Um para brigar por posição com os que serão titular, um para ser titular pro lugar do Paquetá. E aí que é uma coisa que o Nick sempre fala aqui, que eu também concordo com ele, que é, se for para o Flamengo na situação atual, hoje financeira, se for para trazer um jogador, tem que se trazer para ser titular. Porque sim, temos condições, exatamente, temos cacique pra isso. Tem que gastar esse dinheiro, pô. Ganha dinheiro pra caramba, tem que gastar essa porra. Não só isso, né, cara? A gente tá esquecendo de outra coisa que pode acontecer também. Não só. Porque das 2 coisas que podem acontecer, que é o Flamengo trocar de treinador ou o Flamengo continuar com o Dorival. E de qualquer forma que seja, fica um questionamento. O Flamengo é obrigado a jogar ano que vem com a mesma formação que joga esse ano? Não. O Flamengo pode contratar um jogador que não seja meio campo. Se o Flamengo quiser mudar de formação com um 4-4-2, pode contratar um segundo atacante para jogar lá no centroavante. Então, entendeu? E eu já ouvi vários rumores de vários jogadores que o Flamengo poderia trazer ano que vem, desde Rodriguinho até Alexandre Pato. Que eu não quero. Já ouvi vários, tipo, só exemplo de nomes que eu já ouvi. E aí vai da concepção também do treinador que for, como ele vai querer arrumar esse time no que vem, cara. Verdade. Agora, assim, não sabemos, eu pelo menos não li nenhuma notícia sobre isso, da questão do tamanho do investimento que o Flamengo fará ano que vem. Apesar de que o Flamengo vendeu muito bem Vinícius Júnior, ganhou uma bolada, o Paquetá também, apesar de ter a questão aí de se foi pouco ou muito, mas é uma bolada de dinheiro, é uma venda alta, querendo ou não, apesar de alguns dizerem que poderia ter sido melhor ainda, mas foi, não importa, ganhou muito dinheiro. A dúvida é se a montanha de dinheiro foi uma montanha zona ou uma montanhazinha. Se foi tipo um Everest ou um Himalaia, alguma coisa assim. Tipo isso. Se o Flamengo ganhou um puta caminhãozão ou 3 caminhãozão. Então, de qualquer forma foi muito dinheiro. Só esses juros correndo na minha poupança eu já ficaria feliz. Mas aí, será que esse investimento será muito a esse ponto de trazermos grandes nomes? Apesar que também vai depender muito da diretoria. Então, fica esse impasse da gente saber até qual é a perspectiva pro ano que vem, né, cara? É complicado, assim, pensar a longo prazo. Exatamente. Inclusive, a gente tá falando sobre o Paquetá agora, sobre contratações, e aí entra o ponto que o Paquetá foi vendido parcelado em várias parcelas. E hoje mesmo entrou a primeira parcela do Paquetá, hoje à noite, pelo Paquetá.
Flamengo vai receber, acho que parcelado, se não me engano, até 2020. E aí já entra outro problema. O Flamengo não vai ter todo o dinheiro que vendeu o Paquetá para contratar olha. Em janeiro. Aí a mais que a gente não tá lembrando. Sim, e entra muito um detalhe também que tem surgido muita notícia sobre isso, as pessoas talvez não entendam muito como funciona, né? Por o Flamengo estar com problema na diretoria, todo mundo já sabe. Agora, o povo está relacionando isso muito à questão dos empréstimos que estão sendo feitos, né? Só que o pessoal não entende que o empréstimo no futebol, de um clube, é normal. Sempre fazem isso. Não é tipo pedalada fiscal nem nada do tipo, não. O empréstimo é sempre feito. E ainda mais pela questão de que funciona da seguinte forma. Ô Gonzaga, não é impulsionamento de mensagem no WhatsApp. Não tem fake news, não é um caixa 2, não. A questão funciona da seguinte forma, cara. O clube ele tem uma perspectiva de ganho, né? Ou seja, tem uma meta até que já sabe que irá receber no ano que vem. Então, a perspectiva de patrocínio, de ganhos e tudo mais, com os patrocinadores, com o ativo do clube, com dinheiros de venda de jogador. Então, você tem um teto ali. Falou, olha, eu vou ganhar não sei quanto ano que vem. Eu já sei que eu vou ganhar 200 não sei quanto ano que vem. Então, o que o clube faz é pedir um empréstimo de adiantamento daquele valor para se trabalhar num ponto, sabe-se lá, necessário aqui. Então, eu só vou adiantar esse empréstimo para o ano que vem, só que eu já sei que eu vou poder pagar aquele dinheiro, porque aquele dinheiro vai cair. Então não é loucura, não é o time tá entrando em crise, prejuízo, nada mais. É apenas algo normal. É a mesma coisa de você chegar para o seu chefe e falar bem assim: chefe, me adianta o salário aí. Você só está apenas pegando antecipado esse valor. Não quer dizer que você está em crise, está em falta. E aí entra essa questão das parcelas. O clube não vai receber a parcela por inteiro. O valor da venda por inteiro, né? Vai receber parcelado, então vai cair um tantinho agora, um tantinho ano que vem. Aí que tá o problema, o Flamengo não vai ter esse dinheiro no bolso inteiro, né, para poder pegar todo o dinheiro que vendeu e comprar um outro jogador. É aí que entra o dilema, né? Qual o poder de investimento que o Flamengo terá ano que vem? Até agora não vi notícia sobre isso. Também não vi nenhum número ainda falando sobre ano que vem. Isso do ano passado, os números não foram tão grandes em relação ao investimento. O Flamengo não teve números grandes. Tá, contratou o Vitinho? Contratou sim. Mas o Vitinho foi preciso um empréstimo para ajudar a contratar o jogador. Me corrijam se eu estiver errado. Sobre o Paquetá, que já caiu na conta do Flamengo hoje, foi cerca de 5 milhões de euros. E ano que vem, em 2019, será depositado mais 2 parcelas. E em 2020 será depositada a última parcela. Ou seja, provavelmente a primeira parcela deve ser depositada lá para janeiro, fevereiro, ali no começo do ano, e automaticamente a gente teria só essas 2 primeiras parcelas, a desse ano e essa do primeiro do ano. Cara, eu acho. Então, pode falar? Eu acho que vão ser 5 por janela, né? Aí 2 ano que vem, 2 em 2019 e 2 em 2020, né? Porque aí fecha 30 mais as 5 desse ano. Eu vi que são 2 ano que vem, Nick. Então, uma em janeiro e outra em julho. Eu acho que é por janela. Por janela, por exemplo, é o que faz sentido. Não faz sentido o cara postar em agosto, sim, é bom, não. É bom. É uma perspectiva boa. É o que faz sentido, se for por janela. Tomara, né? Que é até bom pro Flamengo. Inclusive, na janela do meio do ano, a gente tá vendo aí que o Flamengo tá gastando na janela do meio do ano. Se a gente olhar aí, o histórico do Flamengo é que ele está tentando resolver seus problemas na janela do meio do ano. Então, caindo um dinheirinho no meio do ano é bom pra gente. Isso, eu não cheguei a ler a matéria inteira, mas eu vi falando que o Flamengo ia tentar investir melhor na janela do começo do ano, no próximo ano. Aí, novamente, não temos, pelo menos até agora, não temos valores divulgados, até porque a diretoria será outra. Então, até é difícil para eles divulgar qualquer perspectiva, sendo que não se tem. É um momento delicado para eles falar desse assunto agora. Então, a gente não sabe. Estamos meio que, por enquanto, sem saber. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que não vai ser pouco, porque o Flamengo tá melhor financeiramente, né, cara? E até porque tem essas vendas. Não sei se ainda tem dinheiro para cair de Vinícius Júnior. Não sei, mais algumas vendas que possa ser que aconteça no final do ano. Alguém saia, tudo mais. Cara, e o Flamengo, tomara que realmente, segundo essa matéria que você talvez ache que tenha lido, invista no começo do ano. Se a gente olhar, o Flamengo vem tendo um histórico, pelo menos com essa diretoria, pelo menos de 2015 para cá, é um histórico muito ruim e
indo buscar jogadores no meio da janela, no meio do ano, no caso. E aí, por exemplo, eu não lembro qual foi o problema do Flamengo, se não me engano foi centroavante. E aí ele teve que buscar centroavante no meio da janela. Em 2016 foi problemas com zagueiro. O Flamengo traz zagueiros no meio do ano para resolver esse problema. Conseguiu resolver. Em 2017 foi problemas de quê? De goleiro. Aí veio o Diego Alves. E esse ano foi problemas de ponta que a gente perdeu o Vinícius Júnior. E aí teve que buscar o Vitinho. Então já é um histórico do Flamengo de estar tentando resolver esses problemas. Pode falar? E aí que a gente entra... Não, e aí que a gente entra no tema desse podcast. Porque tudo indica que ano que vem a gente vai ter problema de meia. Porque saindo do Paquetá, saindo do Diego, a gente pega o Everton Ribeiro, que já joga na ponta, mesmo sendo meia, joga na ponta, e sobraria como único meia do time Matheus Sávio. Aí, lá vamos de nós, Jim. Eles devem promover o Renier, né? Acredito eu que eles devem promover o Renier urgentemente. Até pela assédio da Europa, eles devem promover o Renier agora. Não, sim, com certeza, mas mesmo assim, continua sendo um problema de meia. Você tendo só Matheus Sávio e Renier, você só tem 2 moleques da base. E Matheus Sávio não sendo mais nenhum moleque, ainda é da base. Ainda é um moleque que a gente não conta pra ser titular. E até porque também a gente tem que lembrar que não existe só a posição do meio de campo. A gente tem outras prioridades, como as laterais, pro ano que vem. Então aí temos um impasse aí, porque provavelmente vai ter que ser decidido aonde será o maior investimento. E zagueiro também. E zagueiro também. Porque a gente tem, por mais que a gente tenha 2 moleques da base muito bons, e ainda tem a Hever e Rodolfo, a gente tem Hever e Rodolfo que se machucam muito e o Juan vai se aposentar. Exatamente. Então, para o ano que vem, cara, a gente vai precisar de pelo menos um zagueiro. Exatamente. O Flamengo também... tá com seu contrato ao fim, né? Só uma pergunta, o Hever tá chegando o contrato dele ao fim, não é? Não sei dizer. Se eu não me engano, o contrato do Hever termina do ano que vem. Acredito eu que seja no meio do ano que vem. E aí já entra outro problema. A mesma situação do Diego. Acho que o Hever não vai ser um grande reforço para outro time como o Diego. Mas aí o Flamengo já tem que entrar, na minha visão, o Flamengo teria que pensar em renovar a idade do elenco. Esse seria o primeiro ponto. Tirar jogadores velhos que não estão rendendo bons frutos. O Hever, o Juan vai se aposentar. Automaticamente você já perde um zagueiro aí. Beleza, não jogou o ano todo, mas já vai se aposentar. O Rodolfo não acho ruim jogador, mas o cara se machuca muito. O Flamengo já deveria descartar o Rodolfo para o ano que vem. Você não pode contar com um jogador que é imprevisível. Não sabe dizer se ele vai poder jogar o ano todo ou não. E aí ficaria o Hever, o Túlio e o Léo Duarte. E aí já entra outro problema. O Léo Duarte vai ser provavelmente muito assediado na próxima janela. Isso indica que o Léo Duarte vai ser assediado. E aí, se você perder o Hever, você ficaria só com o Túlio. Assim, disposição direto. Porque o Rodolfo direto. Aí você perdendo o Hever, só ficaria o Túlio. E você vendendo o Léo Duarte, provavelmente vai ser assediado demais. E tudo indica que o Léo Duarte vai sair na próxima janela. Eu não duvido muito. Aí já entra outro problema, mesmo com meias. Aí o Flamengo você vê que vai ter uma reformulação, querendo ou não. E é por isso que eu não me livraria do Rodolfo. Por tudo isso que você falou. Por mais que ele se machuque muito, eu acho que quando ele está à disposição, ele é um bom jogador. E, querendo ou não, cara, você dizer que tem o Rodolfo como reserva é um bom status. Então, o que eu faria é o seguinte: eu manteria o Rodolfo, eu subiria da base ou o Patrick ou o Matheus Dantas, eu não ter umas chances esporádicas como o Tuller tem tendo esse ano. E aí eu contrataria algum zagueiro que viesse para ser titular. E até também tem porque a gente já teve um problema há algum tempo atrás em relação aos zagueiros, né? Que, tipo, de não ter zagueiro para jogar. Tipo, entrar em desespero total e falar assim, cara, com quem a gente vai? Então a gente já passou por isso, já passamos por isso na zaga. Posso lembrar uma coisa? Pode. O pessoal vai ficar tremendo agora? Rafael Baez está emprestado. E olha aí. E eu ia falar outro também, hein? Ano passado a gente passou por esse mesmo um problema parecido de não ter goleiro. E a gente foi de quê pra final? Muralha. E quem tá voltando aí pro Flamengo agora? De empréstimo, sei lá como é que foi venda, se foi empréstimo, não sei mais o quê. Muralhão tá voltando aí. Vulgo Mourinho ou Alex, se vocês preferem aí. Meio fio. E aí, foi o Gonzaga mesmo relembrou, e foi o que eu falei anteriormente. O Flamengo teve problemas e foi tentar resolver no meio do ano. Porque quando o Vasco foi contratado, juntamente com o Hever, foi no meio do ano, resolvendo o problema. E 2015, relembrando, o Flamengo, se eu não me engano, contratou o Eduardo da Silva e o Arthur já pro meio do ano, chegando no meio do ano, para tentar de centroavante que o Flamengo tinha, segundo
Foi até na época do Luxemburgo. E o Luxemburgo trouxe acho que ambos. Só corrigindo, foi em 2014 que veio o da Silva e Elton pro ataque. Tanto que no jogo que o Flamengo perdeu de 4-1 pro Atlético Mineiro, teve a substituição que saiu um e entrou o outro. Então vou corrigir aqui, o Nick. Você me corrigiu, eu vou corrigir aqui. Em 2014 veio eles para tentar resolver o problema do ataque. Em 2014. Inclusive veio o Marcelo Moreno no ano que tinha tido problema e quem acabou sendo o titular foi o Brocador, que a gente sabe aí que em 2013 ele arrebentou, a gente deu as costas pra gente. Aí em 2014 teve problema de centroavante, contrataram centroavante, e que não resolveram e foi no meio do ano, buscaram no decorrer da temporada. Em 2015 o problema, se eu não me engano, laterais, que foi quando o Léo Moura saiu. Acho que tô certo, né, Nick? Que aí teve, na lateral foi Pico, teve uma pancada de lateral, acho que até o Thales foi contratado nesse ano, e aquele Arthur Henrique, se eu não me engano, também foi contratado nesse ano. E em 2016 veio problema de zagueiro, correr atrás de zagueiro no meio da temporada. Em 2017 foi problema de goleiro, que correr atrás de goleiro no meio da temporada. E em 2018 teve problemas de pontas ali, de um atacante na ponta esquerda, quando perdemos o Vinícius, eles contrataram o Vitinho. E teve problema de laterais também, mas o Ricardo Lomba disse que não deveria contratar laterais, porque o Barbieri achava que os laterais que tinham seriam ideais. Então acabou que os laterais ainda estão em uma boa fase agora, não tem o que criticar, estão fazendo simples, feijão com arroz, não acho que estão jogando muito, e aí o problema foi resolvido no meio do ano. Espero que ano que vem resolva todos os problemas no começo do ano, não ter desculpa do elenco e da própria diretoria de problema resolvido no meio do ano, né? Só uma correção que você falou aí que os laterais do Flamengo não tem o que se reclamar, cara. Eu sempre tenho o que reclamar do René. Acho que é uma regra desse programa aqui. Não tem como o cara ser titular e o Trauco reserva. Desculpa quem discorda, mas eu não sou favorável ao Flamengo ter na sua lateral esquerda ou qualquer posição do campo um jogador que não sabe dar a bola. Você joga a bola e não domina, não pode ficar no Flamengo, cara. Desculpa, o Trauco... Desculpa se você discorda, mas o podcast é meu e não o seu, então fica na sua. Tipo isso. Mas cara, o René, cara, não tem como o René ser titular e o Trauco reserva. Porque o Trauco sabe dominar a bola. O René não sabe, só por isso. Mas o René voltou de titularidade porque o Trauco estava na seleção, né? E aí acabou ele deixando o René nessa titularidade em sequência por Trauco estava na seleção. Ele voltou a titular por causa do Trauco na seleção. E voltando a falar um pouco na questão da formação que vocês levantaram, eu acho que uma mudança para o ano que vem seria muito necessário primeiro saber quais são as peças que você pode trabalhar. Ou pelo menos técnico que você vai poder contar. Então, pelo menos eu acho que fica muito difícil tentar uma mudança assim sem ter um norte, sem ter uma direção. Se tiver um técnico já em mente ou já fechado, apesar de ser da chapa não saber quem vai ganhar ainda. Mesmo que seja o próprio Dorival, né? Exatamente, fica muito incerto, porque você vai depender dos jogadores para formar saber como você vai trabalhar a sua formação. Ou você vai basear a contratação dos seus jogadores na sua formação, ou a sua formação baseada nos jogadores que você tem. Então... E tem outra coisa também que a gente tem que lembrar, que é o seguinte: esse ano a gente sofreu muito com indefinição de treinador, né? Exatamente. Com o Rueda, com o Carpegiani, se viria outro. A gente não pode cometer esse mesmo erro de novo, esse mesmo erro de planejamento. E tem outro ponto que eu queria lembrar, que tem mais jogador que pode ser assediado na janela, né? A gente esqueceu, mas o Cuejá é outro que qualquer time quer ter. Exatamente. O próprio Trauco, você citou o Trauco anteriormente, é um jogador que deve sair. Tira o olho do meu menino. Indica que o Trauco sai. Não fala isso. Tira o olho do meu menino. Proibido falar isso nesse podcast. Olha que já saiu boatos no meio da janela, no começo do ano também. Então, acho que o falácias, fake news. Eu acho para casa. Ele não Você está ferindo o estatuto do Flamengo Cast. Você não pode falar essas coisas aqui nesse programa. Nossa Constituição, isso é um crime. Cara, acho que até por questão dele ser um bom jogador e não ter titularidade aqui do Flamengo absoluta, eu acho que o jogador mesmo, tendo uma proposta de um time da Europa, ele vai sair. Não adianta, né? Tem que aceitar. Baixa a bola. O nome dele é René, tá? Se você é um olheiro de algum time, o nome dele é René. Ele é feio e não tem amigos. Baixa tua bolinha aí, tá bom? Estou já até esperando de gravar o podcast aqui com a gente de novo. Tu baixa tua bola aí. Ele é nordestino. E segundo informações aí, de um certo ex-jogador de um clube aí que cai muito aqui no Rio de Janeiro, o jogador, por ser feio,
não tem amigos. Então o nome desse peruano aí é René, correto? Isso, joga muito. Aí vamos aqui, então até fugir um pouquinho do assunto especificamente de Diego Ribas, até porque o assunto requer muitas outras frentes, ele se desmenda para vários outros assuntos. Mas a pergunta aqui no Cancelar é: vale a pena renovar com o Diego Ribas? E mais do que isso, né? A questão do custo-benefício, que a gente tanto falou no programa do Guerreiro, a gente citou bem pouco aqui, né, cara? Verdade. O que o Diego recebe pelo que ele joga, se valeria a pena renovar por menos. Vamos trazer isso nos números para esse debate também, né? Tá aí uma questão complicada também, né? Volta aquela questão que a gente levantou. Quanto vale o Diego, né? Exatamente. Essa é a pergunta. Eu acho que essa é a grande custo-benefício, você teria muito mais. É aquela questão, cara. Não dá pra você ter um jogador desse no banco. Aí ter esse valor, custo, né? No banco. Aí realmente, se for pra ter no banco, é melhor mandar embora. Mas a gente tem outros aí também que a gente tem que fazer isso. O Rômulo, por exemplo, já citei, que também gasta muito e o resultado é zero. O Giovanni também, mas a questão é... citou muito ele no programa da Barca, que saiu semana passada, né? Exatamente. Agora é tipo, se tá no time tem que jogar. Dá um jeito, cara. Agora, não sei como é... Não sei se tá a ponto de renovação agora. Quando é que tá o contrato dele? Tá finalizando já? Nada oficial. Mas segundo informações... O contrato do Giovanni? Não, do Diego. O Diego acho que acaba no meio do ano que vem. Isso, meio do ano que vem. Segundo informações, o Flamengo queria renovar por cerca de 1 ano e meio. Que ele completaria o ano de 2019 e finalizaria no final de 2020. Mas parece que é cerca de 2 anos e meio, até o final de 2021. E aí já entra a mesma situação, um pouco idêntica com o do Guerreiro. Não, peraí, tá errado porque o contrato ele se estipula para depois do final do que já tá em vigor, né? Então, 1 ano e meio seria até o final de 2019, 2 anos e meio do final de 2020. Não, peraí. Porque se você pega o contrato de 1 ano e meio do mês de 2019... Ah, não, tá certo. Eu confundi o ano que a gente tá. Pra mim eu tava em 2017. Pra mim a gente tava em 2017. Foi mal. Confundi o ano que a gente tá. Você que é os caras dos números, cara. Desculpa se eu me sinto jovem. Então, é a mesma coisa do Guerreiro, um pouco parecido, problema de contrato. O jogador quer um pouquinho a mais e o clube quer um pouquinho a menos. E aí vai entrar a questão da diretoria que entrar. Vai decidir se vale a pena. Acredito eu que se essa diretoria permanecer, a atual, o Diego não vai assim. Mesmo que venha tendo problemas em relação a isso, eu acho que por ele ter um bom ambiente com essa diretoria, acho que ele deve permanecer no contrato que o jogador quer. Mas se vier outra diretoria, minha opinião, dificilmente, pelo que eu conheço, o perfil de alguns diretores das duas outras chapas, o Diego permaneça por esse contrato que ele quer. Automaticamente, o Flamengo deve oferecer o mesmo que está sendo oferecido agora, e aí eu acho que o jogador não... e aí entra a questão, o jogador que recebe um pouco mais de um salário alto, vale a pena ficar no banco? Não vale. E tem outro ponto também, que é que você puxou a questão de chapa. Eu ouvia, eu não posso revelar minha fonte, mas eu ouvi até antes de que teve aquela polêmica e tudo mais, de que o Diego Alves não ficaria no Flamengo se a chapa atual vencesse, né? Se a chapa do Lomba, no caso, vencesse. Então pode ser quem me disse isso, tudo mais, vou deixar quieto, mas é aquela questão seguinte: se o Diego só fica se o Lomba foi eleito e o Diego Alves sai se o Lomba foi eleito, quem vocês preferem que fique no Flamengo? Dos Diegos? Um Diego sai, e qual que você escolhe? Tipo isso, não tem como ficar com os dois. Agora, mas é por aí. Mas uma coisa é certa, o Diego saindo, o quesito beleza, o Flamengo vai perder muito. Isso é sem dúvida. Vão perder mas grande... eu acho que perderia mais se saísse o Trauco, como o Matheus aí tava reclamando. Que audácia de vocês, cara. Vocês que o quesito beleza do Flamengo perderia muito tendo René, Rodinei. Não. Teria muito o que, cara? O Flamengo tem René, Rodinei, Pará e quesito beleza. São os melhores, são bolas de ouro. Minto, bolas de prata aí da Espanha no quesito beleza. Então como é que você vai falar que o Flamengo perderia com o Diego saindo? O René,
Deixa eu perguntar. Pra excluir da chamada, a gente aperta esse botão vermelho aqui, embaixo do nome dele. É, esse que tá escrito aí. Cara, aqui é uma democracia, ou você aceita o que a gente tem a dizer, ou você vai embora. É tipo isso. É a cirocracia. É uma ditadura. Ditadura peruana. Respeitar. Ô, Gonzaga, tu sabe muito bem como é que eu vou terminar esse podcast, né? Manda. Diego no Vasco! Caraca, Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br